abraçador. Eu Reunião ordinária do dia 18/8/2020. Solicito ao secretário que faça chamado dos senhores vereadores. Aumenta, Beto. Fala mais alto, Beto. Vereador Beto, você está sem a voz. Não está dando para escutar o senhor. Vereador Fabinho. Vereadora Tereza. Vereador Renato Lorenzini. presente. Vereador Alexandre Assad. Vereador Cleber Pombo. Presente. Vereador Giovanni Menezes. Presente. Vereador presente. Vereador Zé Maria. Presente. Vereador Tássio Brunoro. Vereador Serginho. Vereador Richard Costa. Vereador Alexandre Assad, presente. Ok. Tássio presente também. Ouvi meu nome. Falou, Tássio. Aqui já anotei, já. Obrigado. Havendo um número legal sobre a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, declaro aberta a presente sessão. Sob bênção, então... Quem está pedindo a ordem? Vereador Zé Maria. Oi, vereador. Richard, a sua imagem não está aparecendo. Você tem que ligar aí o... Sim, Zé. Tu tô acabando de me arrumar aqui. Ok. Obrigado. Submeto em discussão e aprovação à ata da sessão ordinária anterior, realizada no dia 11/8/2020. Não havendo manifestação por parte do plenário, declaro a ata aprovada. Solicito à secretária que faça a leitura do material constante do expediente. Indicação número 347/2020, de autoria do vereador Zé Maria. Indica ao secretário de Infraestrutura para que providencie iluminação na rua que fica atrás do ESF da comunidade de Limeira. Indicação número 339/2020, de autoria do vereador Alexandre Assad, que indica à Secretaria de Infraestrutura e Obras que providencie a inclusão de ciclovia no trecho que compreende o calçadão da orla central da saída da ponte até o Bar do Dodó. Indicação de autoria da vereadora Tereza Mesado. Indicação número 344, que indica ao senhor secretário de Infraestrutura, solicitando a limpeza da rua que dá acesso à Praia do Além, em Umbu, que se encontra abandonada. Indicação número 345, que indica ao senhor secretário de Infraestrutura a limpeza do parquinho da Escola de Goimbê deste município. E ainda a indicação número 346, que indica ao secretário de Infraestrutura solicitando a reforma da quadra da comunidade de Goimbê neste município. Indicação de autoria do vereador Richard Costa. Perdão, indicação número 334/2020, de autoria do vereador Renato Lorenzini, que indica ao Executivo, por meio das secretarias municipais, melhorias em infraestrutura e saúde nas comunidades São Mateus, Baixo Congal, Emboacica, Itapeúna, Arerá, conforme demandas apresentadas em gabinete itinerante perto de você, realizado de forma virtual em virtude da pandemia da Covid-19. Indicações de autoria do vereador Richard Costa. Indicação número 340, que indica ao secretário municipal de Infraestrutura, com cópia à Secretaria de Meio Ambiente,
que seja realizada em caráter de urgência a retirada dos animais abandonados nas vias públicas do município de Anchieta. Indicação número 341, que indica ao secretário municipal de infraestrutura a devida limpeza e capina na rua sem denominação, descida do campo de Maimbá. Indicação número 342, que indica ao secretário municipal de Turismo, Comércio e Empreendedorismo que seja realizada a averiguação e fiscalização nas ruínas do município de Anchieta, visto que recebemos relatos de depredação deste monumento histórico. E ainda a indicação número 343, também de autoria do vereador Richard Costa, que indica ao secretário municipal de infraestrutura que seja realizada a manutenção dos equipamentos de exercício físico da academia ao ar livre no balneário Jugu. Indicação de autoria do vereador Kleber Pombo. Indicação número 335, que indica a gerente estratégica de Cultura e Patrimônio Histórico Municipal, senhora Janaína Carletti, que promova a ação de comemoração no Dia do Trovador. Indicação número 336, que indica ao secretário municipal de Educação a instalação de dispositivo de segurança nas escolas e CMEs da Rede Municipal de Ensino de Anchieta. Indicação número 337, que indica à Secretaria Municipal de Meio Ambiente que intensifique a fiscalização do nosso manguezal, bem como a estação ecológica de Papagaios, que fazem parte do Parque Fluvial do Rio Benevente. E ainda a indicação número 338, também de autoria do vereador Kleber Pombo, que indica à Secretaria Municipal de Turismo que realize estudos no sentido de retornar os festivais de música de Anchieta com participação das bandas locais. Requerimento número 59/2020, de autoria do vereador Zé Maria. Eu vou ler agora o requerimento. Requerimento número 59/2020, de autoria do vereador Zé Maria. O vereador José Maria Simões Brandão, no uso de suas atribuições legais, requer à mesa, na forma regimental e ouvido soberano plenário, que o ilustríssimo secretário de Infraestrutura, senhor Leonardo Antônio Abrantes, envie os contratos e as liquidações da reforma da escola e da caixa d'água da comunidade de Belo Horizonte. Plenário Elias Simões dos Santos, 17 de agosto de 2020, José Maria Simões Brandão, vereador. Requerimento número 59, da autoria do vereador José Maria Brandão. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 60/2020, também de autoria do vereador José Maria Simões Brandão. O vereador José Maria Simões Brandão, no uso de suas atribuições legais, requer à mesa, de forma regimental e ouvido soberano plenário, que o ilustríssimo secretário de Agricultura e Abastecimento, senhor Giovanni Bissa Meriguete, encaminhe cópia do processo de instalação e desativação da farinheira da comunidade de Belo Horizonte. O pedido é uma solicitação dos moradores que querem entender os motivos pelos quais a farinheira foi desativada e qual o fim dado aos equipamentos. Plenário Elias Simões Santos, 17 de agosto de 2020, José Maria Simões Brandão, vereador. Requerimento número 60, da autoria do vereador José Maria Brandão. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção número 67/2020, de autoria do vereador Kleber Pombo. O vereador Kleber Pombo, no uso de suas atribuições legais e na forma do artigo 124 do Regimento Interno, requer à mesa, após ouvido plenário, que seja consignada em ata de seus trabalhos votos de moção de aplauso à professora aposentada Adriana Lousada Martins Perdigão, guerreira, lutadora, voluntária e uma profissional exemplar à frente durante alguns anos da Biblioteca Municipal José de Anchieta Compermaia. Adriana, sempre nos espantamos com sua força física e mental. Você é nossa maior força de inspiração. Sinto orgulho por tudo que você já enfrentou e venceu. Obrigada por ser essa pessoa maravilhosa e por nunca desistir da vida. Assim sendo, honra-me como representante dessa Casa de Leis, eternizar neste ato legislativo o reconhecimento e gratidão por essa professora de nosso município. Nossos sinceros cumprimentos e aplausos. Plenário Elias Simões dos Santos, 14 de agosto de 2020, Kleber Pombo, vereador. Moção número 67, da autoria do vereador Kleber Pombo. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção número 68/2020, de autoria do vereador Kleber Pombo.
O vereador Kleber Pombo, no uso de suas atribuições legais e na forma do artigo 124 do Regimento Interno, requer à mesa, após ouvido plenário, que seja consignada em ata de seus trabalhos voto de moção de aplauso à Associação Pestalozzi de Anchieta, pela celebração das semanas de inclusão no mês de agosto. A contribuição da entidade é inestimável. Seus pilares têm sustentação na filantropia e solidariedade. Oferece condições para o desenvolvimento físico, mental, social e psicológico aos alunos, buscando integrá-los à comunidade. A nobre missão dos que aí trabalham reflete a luta contra o preconceito e a possibilidade de dias melhores para seus alunos tão especiais. Assim sendo, honra-me como representante dessa Casa de Leis eternizar neste ato legislativo o reconhecimento e gratidão por esse casal de nosso município, nossos sinceros cumprimentos e aplausos. Plenário Urias Simões Santos, 14 de agosto de 2020, Kleber Pombo, vereador. Moção número 68, da autoria do vereador Kleber Pombo. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção número 69/2020, de autoria do vereador Kleber Pombo. O vereador Kleber Pombo, no uso de suas atribuições legais na forma do artigo 124 do Regimento Interno, requer à mesa, após ouvido plenário, que seja consignada em ata de seus trabalhos voto de moção de aplauso à professora aposentada Marlene Nogueira, pela dedicação no período em que esteve exercendo sua função. Abre aspas. É hora de contemplar, de ver que tudo não foi em vão, que as sementes lançadas ao vento produziram alimentos para o corpo e para o espírito. É hora de se orgulhar, de refletir, a sua contribuição, dia após dia, foi registrada no tempo e nem mesmo o vento poderá apagá-la. Peças encaixadas com maestria no grande quebra-cabeça da vida, exposto a todos aqueles que algum dia também irão dizer, eu venci. Fecha aspas. Marlene foi a diferença nas aulas de literatura infantil, com seu baú que de dentro saía sonho e magia. Assim sendo, honra-me como representante dessa Casa de Leis eternizar neste ato legislativo o reconhecimento e gratidão por essa professora de nosso município. Nossos sinceros cumprimentos e aplausos. Plenário Urias Simões Santos, 14 de agosto de 2020, Kleber Pombo, vereador. Moção número 69, da autoria do vereador Kleber Pombo. Senhores vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção número 70/2020, de autoria do vereador Kleber Pombo. O vereador Kleber Pombo, no uso de suas atribuições legais e na forma do artigo 124 do Regimento Interno, requer à mesa, após ouvido plenário, que seja consignada em ata de seus trabalhos voto de pesar pelo falecimento de Derico Semedo, homem honesto, trabalhador, esposo, pai de ilibada moral. Não há nenhuma dor que se compare à perda de um ente querido. Não há nada que se repare o sofrimento de ver alguém que amamos partir. Para os entes queridos e amigos que com ele tiveram a oportunidade de conviver, restam a saudade e as lembranças de um cidadão de bem, dedicado à família e à comunidade. Em nome do município, este vereador externa à família limitada as mais sentidas condolências, votos de que Deus, em sua infinita bondade, conforte seus corações e que o senhor Derico Semedo descanse em paz. Plenário Urias Simões Santos, 14 de agosto de 2020, Kleber Pombo, vereador. Pela ordem, presidente. Todos plenário, tá? Conforme eu vi que ninguém colocou, eu coloquei o voto de pesar e está aberto aí para todos os vereadores, tá? Eu quero assinar. Obrigado, presidente. Eu gostaria de estar assinando, sim. Ok. Moção número 71/2020, de autoria da vereadora Tereza Mesadri. A vereadora Tereza Mesadri, com base nos termos do artigo 123 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, solicita que encaminhe o presente voto de pesar pelo falecimento da senhora Isaulina Paulino Fonseca, da comunidade de Iriri, ocorrida nesta data. Certas pessoas, ao longo de sua existência, deixam um exemplo perene, uma lição de vida, e quando partem, pode-se dizer que cumpriram com plenitude a missão a que se dedicaram, pois suas realizações foram do tamanho dos seus sonhos. É o caso da senhora Isaulina, ocorrido no último domingo, dia 16 de agosto. Boa mãe, boa amiga, foi também um exemplo para toda a nossa comunidade por sua honestidade, integridade e dedicação.
Dona Isaurina, filhos, netos, sua ausência será, sem dúvida, sentida pelos que a conheceram e sabem da sua valiosa contribuição à nossa comunidade. Plenário Uri Simões Santos, 17 de agosto de 2020, Tereza Mesadri, vereadora. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Eu gostaria de solicitar à colega vereadora Tereza que me permitisse assinar junto também a moção da senhora, da dona Isaurina. Pode ficar, vereador. Obrigado, vereadora. Muito obrigado, Tereza. Nada. Moção número 72/2020, de autoria do vereador José Maria. O vereador José Maria Simões Brandão, com assento nesta Igreja Casa de Leis e no uso de suas atribuições legais, na forma do artigo 124 do Regimento Interno, apresenta à mesa para consideração do soberano plenário a presente moção de pesar à família Semedo, pelo falecimento do senhor Alderico Semedo, ocorrido no dia 12 de agosto de 2020. Aos familiares manifesto meu profundo pesar e respeito. Rogo a Deus para que traga conforto aos corações enlutados. Em nossa memória ficará sempre a lembrança, o respeito e a saudade. Plenário Uri Simões dos Santos, 17 de agosto de 2020, José Maria Simões Brandão, vereador. Mais algum voto do pesar, Nívia? Não, só esse. Eu vou fazer tudo junto, né? Para ficar mais fácil. Tá? Moção de voto de pesar da autoria do vereador Kleber Pombo, junto com a assinatura dos vereadores. Voto de pesar da autoria do vereador José Maria e voto de pesar da vereadora Tereza, sendo o seu Alderico Semedo e dona Isaurina. Senhores vereadores, favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Guardamos um minuto de silêncio, que a gente possa fazer uma reflexão para ver. Aninha. Projeto de lei número 56/2020, de autoria do vereador Renato Lorenzini, dispõe sobre a denominação de rua no distrito de Iriri e da outras providências. Baixada das comissões. Finalizada a leitura do material do expediente, senhor presidente. Oi? Finalizada a leitura do material do expediente. Neste momento, passa a hora destinada aos senhores oradores, que, de acordo com o artigo 4º do parágrafo 1º da resolução número 3 de 2020, passa a fazer uso dos 5 minutos para o seu pronunciamento. Pela ordem, concedo ao vereador Giovanni Meneghelli. Senhor presidente, vereadores, a todos que nos assistem pela internet, uma boa noite a todos vocês. Hoje estou aqui junto com o meu companheiro Zé Maria, o celular está com a bateria fraquinha, então resolvi fazer essa junto com ele. E aí, presidente, eu gostaria de iniciar as minhas palavras falando de algo que foi muito mencionado e comentado nos dias, que foi um parecer emitido pelo Ministério Público de Contas, onde está pedindo e dando um encaminhamento à rejeição das contas do prefeito Fabrício Petri em relação ao ano 2017. Particularmente, fiquei muito preocupado com isso, porque ali o relatório do Ministério Público de Contas apontou alguns erros graves. E, para mim, o mais grave veio depois que isso veio à tona. Algumas pessoas começaram a trazer informações para nós, tentando explicar, justificar, mas nos trouxeram uma informação
extrema importância e relevância, de que, de fato, uma das coisas apontadas pelo Ministério Público de Contas foi que em 2017 o município usou royalties para pagar algo indevido, ou seja, usou royalties para pagar conta que não poderia ser pago com royalties. E até foi um erro que o Ministério Público de Contas detectou junto à técnica do Tribunal de Contas. Porém, a informação que nos veio, eu quero pedir ao presidente que ele coloque isso como pedido de informação e votação no plenário. A informação que nos veio é que o município reconheceu isso e, nos anos seguintes, devolveu esse recurso. Ou seja, é como se eu pegasse um recurso para uma finalidade, está errado, e nos anos seguintes, exercício seguinte, ficou devolvendo. Isso é muito sério, muito grave. Eu vou querer uma explicação do secretário de Fazenda em relação a isso. Essa questão, as questões apontadas pelo Ministério Público de Contas, eu tenho certeza que, como relator da Comissão de Finanças e de Orçamento, eu tenho a obrigação de estar entendendo cada uma delas, até mesmo pelo exercício. Confesso que eu acho que o prefeito deve estar muito preocupado, porque se a conta de 2017 teve problema, eu fico imaginando as contas dos anos seguintes, onde tem a transação da SAMAR. E aí fica claro e evidente para mim que é necessário, é preciso nós, vereadores, voltarmos a analisar as contas com relação à negociação que foi feita com a Prefeitura de Samar. Se o Tribunal de Contas hoje, através de seus órgãos técnicos do Ministério Público, estão questionando um pagamento feito com royalties, eu fico imaginando essa transação milionária que alterou planta genérica, que deu uma isenção de algumas coisas sem ter que saber, passou por cima de BDM, e tem outras coisas mais que nós temos que ser sinceros, temos que ter humildade. É até difícil para entender e compreender, nós estamos buscando o tempo todo estudar essa questão do caso Samar, mas sempre tivemos dificuldades. E aí também eu quero aproveitar a ocasião, a gente percebeu que o prefeito ficou chateado, ficou aborrecido com isso, mas até o momento eu não vi o prefeito publicar uma nota, eu não vi o prefeito se manifestar nas redes sociais para desmentir de que o Ministério Público de Contas emitiu um parecer pela rejeição das suas contas em relação ao ano de 2017. Até agora o prefeito não se manifestou com relação a isso, eu estou esperando o prefeito se manifestar, acho que é importante ele responder à sociedade e explicar o que aconteceu com as contas de 2017, para que ele está no exercício do mandato. E aí, eu quero aproveitar e fazer esse pedido ao prefeito, ao governo, que possa explicar o que aconteceu, por que o Ministério Público de Contas e a área técnica do Tribunal de Contas optou pela rejeição das contas do prefeito. É claro que todos nós sabemos que isso ainda vai ser julgado pelo Tribunal de Contas, para a população as pessoas entenderem como funciona. O Ministério Público de Contas e a área técnica analisa as contas do prefeito e emite um parecer. Esse parecer foi pela rejeição das contas. Agora, esse parecer vai para os conselheiros que tem lá o tribunal, que vai analisar se vai acatar a decisão do Ministério Público e da área técnica ou se vai rejeitar. No primeiro momento, as contas do prefeito estão sendo encaminhadas com orientação técnica do Ministério Público de Contas para rejeição. E agora cabe aos conselheiros do Tribunal de Contas decidir se vai acatar isso ou não. Mas eu gostaria aqui de pedir ao prefeito que ele manifestasse sobre isso, fosse nas redes sociais, pudesse falar sobre isso daí, explicar ao povo, porque foi um assunto que circulou muito na cidade, por onde a gente tem andado, as pessoas têm nos perguntado, mãe, as contas do prefeito já foram rejeitadas em 2017? Eu disse, ainda não foram rejeitadas. Porém, a área técnica do Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas apontou vários erros e está encaminhando aos conselheiros, sugerindo e encaminhando para a rejeição. E aí eu acho que seria importante o prefeito esclarecer isso, até para acabar com esse diz que na nossa cidade está aí. Eu acho que você bom até para o próprio prefeito ele explicar quais foram os motivos que levaram o Ministério Público de Contas a pedir a rejeição das suas contas. E aí eu volto a afirmar e falar para todos nós, para todos os meus colegas vereadores, nós temos que voltar a analisar o caso Samar. Fica muito claro diante desse primeiro parecer do Ministério Público de Contas, analisando a primeira conta
dessa gestão do atual governo, de que é preciso e necessário a Câmara de Vereadores voltar a analisar essa transação aí, que foi, de fato, um negócio que ninguém esperava, no momento no qual ninguém imaginava que essa marca fosse estar pagando o que ela pagou, e mais do que isso, se alterou a planta genérica, se passou por cima do PDR, não houve consulta à Câmara de Vereadores, foi aberto muito dinheiro, e aí a gente sabe de que, mediante aquilo que vem sendo apresentado pela área técnica do Ministério Público de Contas, é preciso voltar a analisar essa transação aí, que vai pegar os exercícios futuros aí da conta do atual governo. Para encerrar, presidente, quero só falar que, como relator da Comissão de Finanças, eu solicitei uma audiência junto ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público de Contas e à área técnica, para entender esse parecer emitido aí com relação às contas de 2017. Então, essas minhas palavras, presidente. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Giovanni. Uma boa noite para o senhor. E pela ordem, concedo a palavra ao vereador Renato Lorenzi. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assistem pelo Facebook, meu muito boa noite a todos. Presidente, eu queria falar um pouco da nossa indicação que fizemos hoje, indicação essa que é fruto do gabinete da região de São Mateus, Baixo Conteúna, Arerá e Imboacica. E eu quero aqui citar algumas das demandas, presidente, que foram nos encaminhadas, como, por exemplo, a reforma das quadras de Baixo Congal, né, São Mateus, a melhoria e a manutenção no sistema de água, principalmente lá em São Mateus, que é um problema, né, que a gente tem lá, melhoria no sistema de esgoto da comunidade de Baixo Congal, outra situação também que precisa ser vista, e também melhoria no sistema de energia elétrica em Arerá. Né, a comunidade está crescendo e nós estamos tendo problema com a questão da energia, uma ampliação também para os moradores. E também uma reclamação quanto à questão da unidade de saúde, né, das unidades, esse atendimento aí que ficou prejudicado por questão da Covid, então a gente está indicando à secretária que possa tomar as providências para que o serviço seja tomado na sua plenitude, então a gente atender aquela região que participou, e eu quero agradecer então essas comunidades, os presidentes das associações, né, que nos encaminharam essas demandas, os moradores daquela região, né, que nos encaminharam essas demandas, e também aproveitar, presidente, para dizer que nós estamos com o gabinete de Nova Esperança, Nova Jerusalém e o bairro Benevente. A quarta, vereador. Vereador. A sua imagem não está aparecendo aqui para a gente. Para vocês, está aparecendo aí? Para mim está horrível a transmissão. Está falhando muito. Só a sua fala, não está muito só a imagem. Desculpa, Zé. Está falhando o pronunciamento, está picotando muito. Agora a imagem está perfeita. Aqui, para mim, só aparece o pronunciamento e a imagem não. Então, para finalizar, eu quero, então, né, convidar essas comunidades aqui de Nova Esperança, Benevente e Nova Jerusalém, que a gente está fazendo o gabinete itinerante virtual nesta semana. As pessoas que ainda não encaminharam, as pessoas que querem participar, né, conosco, que encaminhem através das nossas redes sociais, que forem encaminhadas pelo Zap, estão no Facebook e no Instagram, para que a gente possa, então, receber essas demandas e encaminhar aqui para o Executivo Municipal. Senhor presidente, muito obrigado, boa noite. Boa noite, Renato. E pela ordem, concedo a palavra ao vereador Richard Costa. Presidente, só antes de começar a falar, eu acho que tem alguns colegas que estão com o microfone aberto, está dando microfonia. Eu acho que foi isso que um pouco a sincronia lá da fala do Renato. Pode ser a internet, porque sua fala está perfeita. Ótimo. Boa noite, presidente, colegas vereadores, todos que nos assistem nesse momento, que vão nos assistir posterior à sessão.
minhas falas hoje, presidente, a minha fala hoje é única e exclusiva no sentido de preocupação com o futuro de Anchieta, o futuro do nosso estado, o futuro do nosso país. As pessoas estão, assim, acompanhando a orientação da OMS, que, na minha opinião, está chutando, está julgando, com todo respeito a quem tem tomado as decisões, mas quando se liberaram praias, que se liberaram comércios, o risco já estava alto na mesma semana. Ou seja, não foi a liberação dos comércios, não foi a liberação das praias que ocasionaram o aumento e que nós alcançássemos o risco alto na tabela aí do Estado. Então, assim, eu lamento as decisões que estão sendo tomadas. Eu sei que nós vamos viver tempos difíceis. O governo federal começou a falar em imprimir dinheiro. Quem é mais experiente, para não falar mais velho, que já viveu essa experiência em governos federais passados que imprimiram dinheiro, sabe o que acontece com a inflação, sabe o que acontece com a valorização do nosso dinheiro frente às outras moedas. Então, assim, nós vamos enfrentar um problema de inflação. Os médicos aconselham, o melhor tempo para estar é o ar livre, no sol, para se melhorar a imunidade. Então, você proíbe o cara de frequentar a praia, proíbe o cidadão de frequentar a praia, proíbe o cidadão de tomar sol, de tomar ar puro, o cara fica confinado, contamina a família, o contágio é muito maior, as doenças de ansiedade, as doenças de depressão já aumentaram espantosamente no nosso país, no nosso estado e provavelmente no nosso município. E o que a gente vê é o quê? Redução de carga horária de quem gera emprego, de quem gera renda. Então, essa é a minha preocupação. Eu estou, assim, desapontado, né, em votar nas pessoas, colocar as pessoas no poder, né, e as pessoas depois definirem se eu posso ou não trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar as minhas contas em dia. Só um segundo, Zé, aí eu já te dou a parte, só um segundo. E definirem o dia que eu posso, o dia que eu não posso ir à praia, né? Ou que eu não posso ir à praia. Isso para mim é um absurdo total, isso para mim é um regime ditatorial, não é um regime democrático, né? Porque eu tive Covid e sei, eu não queria, Renato teve também, sabe disso. A gente está com a imunidade baixa, a gente não quer contato com ninguém, não, porque o risco é nosso. O risco vai contagiar os outros. Não. O risco é seu. Você que põe a sua vida em risco, você que corre risco de vida, não é a outra pessoa que está bem, não. Assim, eu estou desapontado, estou desanimado, frustrado, porque eu acho que não são atitudes, e eu falo isso para todas as esferas, que todos que eu votei, né? Governador Renato, prefeito Fabrício e o presidente Jair Bolsonaro. Não existe esse negócio de você dizer se o cara pode ou não pode ir numa praia. Não existe esse negócio de dizer que o cara não pode abrir o comércio, né? O tráfico não parou, né? O assalto não parou. Isso
não resolveu, né? Os UTIs não triplicaram, não aumentaram, mas a proibição de ela aumenta a cada dia. Então, assim, estou decepcionado, desapontado, desanimado e preocupado com o futuro da nossa gente, né? E não adianta, a conta vai chegar, Pois não, Zé Maria? Zé Maria? Gente, já acabou seu tempo. Zé Maria pediu uma parte, presidente. Vereador Richard, Ei, olha, metade da sua fala caiu no Facebook e ninguém conseguiu ver. Então, eu penso que, urgentemente, presidente, nós precisamos voltar com as sessões presenciais, nosso trabalho está sendo muito prejudicado. A população não consegue entender direito o que os vereadores, o recado que os vereadores querem dar. Entendeu? A fala do vereador Renato foi prejudicada, o vereador Giovanni, o vereador Richard, agora simplesmente metade da fala dele não foi transmitida. Muito obrigado. Ok. faço coro aí, presidente, a fala do Alexandre. Eu acho que a gente, dentro do protocolo de segurança, nós precisávamos voltar às sessões presenciais. Obrigado. Pela ordem, conceda a palavra ao vereador professor Robinho. Senhor presidente, senhores vereadores, internautas. Senhor presidente, hoje... Professor Robinho. Oi. Sua imagem. Clica lá na sua imagem lá para aparecer. Tá normal. Eu tô me vendo aqui. Eu tô me vendo. Ok. Reiniciando. Senhor presidente, senhores vereadores, internautas. Na semana passada tivemos aqui um assunto muito falado, que foi o parecer do Ministério Público de Contas. Esse parecer 1984-2020. E ali, senhor presidente, tem pontos ali que nós estamos assim, preocupados, porque uma das coisas é a questão da abertura de crédito adicional, utilizando fonte de recurso em lastro financeiro. Um outro ponto é a questão do uso dos royalties. E dentro desse parecer do Ministério Público de Contas, pedindo aqui, apontando aqui que os conselheiros têm esse mesmo. Eu preciso mencionar que em 2019 nós, conhecendo essa situação que estava sendo utilizado os royalties para pagar ticket de alimentação, nós fizemos um ofício ao prefeito, e nesse ofício nós perguntamos ao prefeito qual era a fonte de pagamento da conta royalties, ou melhor, do cartão alimentação, e foi-me respondido que era a conta royalties. Então, senhores, eu vejo isso uma preocupação muito grande, uma preocupação porque já teve esse apontamento aí na conta de 2017. Nós, assim como o vereador Giovanni fez aí os seus questionamentos, nós estamos estudando essa matéria, entendendo melhor todas essas demandas trazidas pelo Ministério Público de Contas e vamos fazer alguns questionamentos ao prefeito para que ele possa sanar essas dúvidas que nós temos. E é importante que eu ao longo desse mandato, nós fizemos aqui, ao longo dos anos, sempre uma emenda de 20%. Porque eu penso que ter dado 60%, nós perdemos o poder de fiscalizar. E agora nós estamos vendo aqui que a abertura de crédito sem lastro, isso quer dizer o quê? A abertura de crédito adicional utilizando fonte de recursos sem lastro financeiro. Então, isso quer dizer que lá atrás, quando eu propus as minhas emendas, estava correto. Então, nós não estamos sentenciando ninguém. Nós queremos entender
toda essa situação, queremos conhecer de perto esses pontos, até porque eu sou membro dessa comissão, a Comissão de Finanças e Orçamento. Então, senhor presidente, essas são as minhas palavras. Muito obrigado e boa noite. Boa noite, professor Robinho. E pela ordem, concedo a palavra ao vereador Serginho de Jesus. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assiste através do Facebook. Mediante, né, as notícias que foram, né, veiculadas, né, eu tive a preocupação, né, de estar também vendo, de estar indo, buscando algumas informações. Claro que não deu tempo de fazer todas, mas alguns apontamentos aqui eu já tenho. E respeito o posicionamento de cada um, né? A democracia é assim que a gente tem que respeitar. A partir do momento que a gente faz a democracia, pautando sempre na verdade, né? Ela é sempre válida, né? E dúvidas realmente tem, que é uma matéria muito complexa, principalmente uma matéria, né, orçamentária, né, e que nós, nós quando assumimos, a gente tem que, né, ter um empenho e cada vez mais buscar o estudo, né, uma vez que é a nossa obrigação, né, enquanto vereadores, a questão quando vem as contas, a questão da aprovação. Mas, mesmo assim, enquanto cidadão, né, a gente também tem que buscar, né, a questão da fiscalização. Né? Nós, né, fomos eleitos democraticamente, mas a população também tem a sua voz, tem o seu poder também, são fiscalizadores. Então, alguns levantamentos que a gente pode ver com relação a isso, é o que acontece. Lá no parecer, quando ele fala a questão da utilização dos royalties, né, o entendimento que o Ministério Público de Contas tem é que não pode usar a fonte royalties para pagamento de despesa do quadro permanente de pessoal. Então, é uma discussão que vem rolando durante anos, né, porque o Tribunal de Contas, ele não tem o entendimento, né, para essa dúvida se a questão do ticket alimentação, se ele é ou não, né, entra como despesa de pessoal, né, então fica pairando essa dúvida. Então, até hoje, não tem esse entendimento. Então, o que sempre acontece? O Tribunal de Contas, ele vem sempre aprovando as contas, né, o Tribunal de Contas, não o Ministério Público de Contas, porque o Ministério Público de Contas é outro órgão, né, ele faz a questão da fiscalização dele e tudo, mas nós temos o Tribunal de Contas, onde as contas, né, são julgadas por ele, né, para parecer prévio, né, ele que faz todos os apontamentos, todos os levantamentos, é o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, não o Ministério Público de Contas, né, que emite, né, o seu relatório, o seu parecer prévio, e é este parecer que é submetido à casa e nós, vereadores, né, fazemos a deliberação acerca dele. Então, fica a dúvida toda que tem o Tribunal de Contas é justamente essa, se pode ou não pagar o royalties, né, nesse caso. Porque entende-se que o ticket de alimentação, ele não é gasto com o pessoal, porém, ele faz parte do quadro de despesa de quadro permanente pessoal. Então, quer dizer, é uma dúvida que o próprio Tribunal de Contas tem. Isso não é em Anchieta somente, isso é Itapemirim, Marataízes, Presidente Kennedy, todas essas prefeituras fizeram esse tipo de pagamento e tiveram também essa dúvida e sempre vem mantendo contato, né, para saber se é ou não. Mas aí o Tribunal de Contas, né, acerca desse assunto, o que ele fez? Entrou em consenso e tal para que não utilize, né, essa modalidade, mas todas as contas do que foi feito para trás serão, né, julgadas, serão aprovadas, porém com essa ressalva. Lembrando que ressalva, ela não rejeita a conta.
Né? Prova disso que Colatina caiu no mesmo. Aí, pesquisando as prefeituras, porque a gente usa como parâmetro, a gente tem que ir também pesquisando as outras prefeituras. Prova disso que Colatina caiu na mesma situação de aqui de Anchieta e das demais prefeituras. E teve as suas contas, inclusive a de 2017, julgadas e já foram aprovadas com ressalva. Ou seja, lá em Colatina, pelo mesmo sistema, pelos mesmos apontamentos, ele teve, né, e foi aprovado. Então, cabe, né, a gente sim tem que pesquisar, a gente tem que ir sim, mas vamos deixar a deliberação do Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas fazer o seu julgamento para a gente poder ver. Né? Caso não desça, né, a próxima legislatura ela vai pegar e vai fazer o estudo acerca do assunto. E prova disso, o que acontece? Vendo isso, caindo nessa interrogação, o que acontece? Como foi falado, em 2017, a prefeitura, por precaução, o que ela fez? Como tinha esse entendimento, pode, não pode, o que ela fez? Por precaução, ela pegou e fez a devolução, né, a questão dos royalties de petróleo. Então, ela pegou e fez a devolução. Isso por simples, mera precaução. Não que está errado ou deixe de estar, né? Agora, essa questão a gente tem que analisar quando a gente vê outro posicionamento também, a questão do laço financeiro. Eu acho que não foi porque nós demos 60% de suplementação, né? Até porque, não é porque se dá 60% de suplementação que a gente perde o nosso poder de fiscalizador. Foi como eu falei desde o início, o nosso poder de fiscalizador, nós vamos até quando a gente morrer, que a gente leva, né, ele lá para o cemitério, porque enquanto cidadão, enquanto morador da cidade, nós temos sim um poder de fiscalizador. E nós, vereadores, né, hoje nós que estamos aqui no mandato, o nosso poder, enquanto investido no cargo de vereador, ele só vai acabar no dia 31 de dezembro. Isso aí não é porque a gente dá 60% ou não, que a gente vai deixar de fazer. Né? Obrigado, vereador. Então, essas são minhas palavras, boa noite, só para deixar um melhor entendimento, né, acerca do assunto aí para a população. Obrigado, vereador, uma boa noite. E pela ordem, conceda a palavra ao vereador Tássio Brunório. Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu iria declinar a minha fala, mas só fazer uma observação aqui, o seguinte, tudo tem seu tempo, né? Todo mundo aqui acho que já ouviu falar sobre isso. Falando demais o julgamento aqui sobre as contas de 2017 do prefeito Fabrício Petri. Isso tem muita coisa ainda para ser analisado pelo próprio tribunal, né? E aqui parece que já há uma condenação. Não é isso, né? E o povo precisa compreender isso. Está antecipando demais essa discussão, que deverá, claro, ter os olhos atentos, nossos como vereadores, o povo que também é fiscal daquilo que o Poder Executivo faz, assim também a administração, que terá ali ainda tempo hábil para apresentar documentos, para fazer recursos, enfim, demonstrar a versão do município com relação ao entendimento do Ministério Público de Contas. Então, só esse detalhe, presidente, na minha opinião, para deixar aqui para a população de Anchieta, estão antecipando demais uma coisa e a gente já sabe até qual é a razão. Obrigado, vereador Tássio, uma boa noite. Pela ordem, da palavra, vereadora Tereza Mesada. Vereadora Tereza Mesada. Vem aqui, pô. A vereadora Tereza declinou e, pela ordem, concedo ao vereador José Maria Brandão. José Maria Brandão. Ele está com Giovanni. Giovanni. Vereador Giovanni. Enquanto isso, o Zé Maria não parece, eu vou passar a palavra ao Alexandre Saad.
Vereador Alexandre Sábio. Senhor presidente, todo o público que nos assiste, nossos colegas, uma boa noite. Gostaria de começar minhas palavras falando um pouco sobre Agora um o momento. colega. Um minuto só. Zé Maria, eu passei sua vez e depois do Alexandre você fala, tá? O Alexandre está cobrindo você agora, depois você fala da fala dele, após a fala dele, tá? Tá bom, beleza. Pode concluir, Alexandre. Vamos começar novamente, né? Boa noite. Eu gostaria de estar falando um pouco, como disse, sobre o nobre colega vereador Zé Maria. Um vereador atuante, um vereador que batalha pelas boas causas da casa, que luta o bom combate, um vereador que sempre esteve à disposição da população de Anchieta, à disposição da sua comunidade, um verdadeiro lutador que honra cada voto que lhe foi dado. Posso aqui assegurar, como colega acompanhando o seu trabalho em plenário, cada voto que lhe foi dado nas últimas eleições. Digo isso porque o vereador, nessa última semana, foi alvo, junto com mais algumas pessoas, de um ato que demonstra todo o autoritarismo, toda a visão despótica e ditatorial dessa gestão. Um governo que não sabe lidar com o contraditório. Um governo que quer que todas as pessoas digam sempre amém, que esta Câmara de Vereadores diga sempre amém para todo e qualquer ato praticado, seja ele correto, seja ele errado. Vereador Zé Maria, deixo aqui para o senhor a minha solidariedade. Tenho certeza que o senhor tem a consciência tranquila. O senhor é um trabalhador, um batalhador. Siga de cabeça erguida, pois a verdade sempre aparece. Como acabou aparecendo com relação ao fato que gerou tanta celeuma, o parecer prévio do Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo, órgão vinculado, órgão técnico vinculado ao Tribunal de Contas desse Estado. Esse órgão deliberou um parecer prévio pela rejeição das contas de 2017 do prefeito Fabrício Pepe. Desafio qualquer um aqui nessa casa e qualquer um outro a desafiar, a me desmentir, a dizer que não estou aqui dizendo a verdade, pois é fato documentado, é fato que qualquer cidadão pode adentrar no site daquela instituição, no portal daquela instituição e averiguar. Está lá. A área técnica do Ministério Público de Contas deliberou pela rejeição das contas de 2017 do prefeito Fabrício Pepe. Mas, infelizmente, como disse, essa é uma gestão que tem dificuldade em lidar com o contraditório, tem dificuldade em lidar com a verdade. Criaram toda uma celeuma jurídica, impuseram ao vereador e ao outro grupo de pessoas uma punição, e aí discute-se juridicamente se está certo, se está errado. Aqui não sou advogado para estar opinando, mas é fato que fica comprovado que a gestão tem muita dificuldade em lidar com a contradição, com o contraditório. Gestão essa que, lembremos, senhores, é muito boa de propaganda. Uma gestão que vem há 3 anos iludindo a população desse município, fazendo uma economia baseada no sofrimento do povo anchietense. Uma gestão que vai faturar em 4 anos a quantia superior a R$1 bilhão. Onde está a tão falada crise? Onde estava a crise nos últimos anos? Pois agora, de um tempo para cá, o dinheiro aparece. Obras e mais obras. Empregos à vontade.
Que ótimo seria se esses empregos fossem perenes, constantes, não um emprego que é dado em troca, infelizmente, de um favorecimento político. Então, fica aqui, externo, mais uma vez, minha solidariedade ao vereador Zé Maria. Digo que os fatos apontados pelo Ministério Público de Contas merecem ser analisados com mais atenção por essa casa, pois ali falamos de inconsistências muito graves, como já foi dito aqui, a abertura de crédito suplementar sem autorização legislativa, abertura de crédito sem lastro financeiro, o uso dos royalties para pagamento de verbas que são vedadas aí pela legislação, o que pode caracterizar até mesmo a pedalada fiscal, quando se diz que usou-se o recurso, mas se devolveu. É a clássica e típica pedalada fiscal. Mas isso será analisado mais à frente pelos conselheiros do Tribunal de Contas. O fato verídico é que o Ministério Público de Contas deu parecer pela rejeição das contas do prefeito Fabrício Petri de 2017. Quem quiser, fique à vontade para me provar o contrário. Muito obrigado a todos, uma boa noite, fiquem com Deus. Uma boa noite, Alexandre. E pela ordem, conceda a palavra ao José Maria Brandão. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Gostaria aqui de antemão agradecer a todo o público que está nas redes sociais. Gostaria de agradecer aos nossos colegas que foram em minha defesa nesse processo de tribunal e de contas, de Ministério Público de Contas, que apareceu na semana passada. Infelizmente, algumas pessoas foram induzidas a me chamarem de bandido, de moleque, de outros adjetivos, eu prefiro não citar aqui, mas isso aí a gente printou e vai tomar providência também perante a justiça para aqueles que falaram o que tinha de falar sem pensar e aqueles que compartilharam. Mas não vou aqui inibir ninguém de falar o que quer, porque até mesmo o vereador Serginho lembrou que nós estamos num país democrático e nessa cidade democracia foi esquecida há muito tempo. Democracia não existe aqui. Existe um grupo de pessoas intimidadoras, que intimidam e que querem calar a verdade. Fui constrangido dentro do município, também vou tomar providência a respeito dessa situação, não só a mim, mas os outros colegas que foram atingidos, com certeza deverão tomar suas providências. Mas o que eu quero falar aqui para vocês é que o parecer do Ministério Público de Contas pede a rejeição. E daqui a pouco eu vou ler para todos vocês o que foi escrito no processo. Eu quero que você que está em casa, porque eu passei como mentiroso, não sou mentiroso, não sou fake news. O que está escrito aqui, no parecer do Ministério Público de Contas e no parecer prévio também do Tribunal de Contas, eu daqui a pouco leio para vocês. Mas queria falar de uma outra situação também, que ontem estive no cemitério para o sepultamento do senhor de Coimbra e me deparei com uma situação bem trágica naquele cemitério. Os senhores são testemunha, e o povo de Anchieta testemunha, que já fiz 3 indicações, e eu acho que alguns colegas meus também fizeram, para falarmos da situação do cemitério de Anchieta. Hoje nós temos 8 vagas, segundo os governos daquele local, nós só temos 8 vagas no cemitério. E todo mundo sabe, como eu já falei em outras situações, que nós não temos um plano para fazer um novo cemitério, porque um projeto de cemitério não se faz da noite para o dia. Todo mundo sabe disso. Então, nós vamos entrar em estado de calamidade se morrer mais pessoas aí nesses meses
ou de Covid, ou de outras doenças que aparecer na cidade, eu vou perguntar ao prefeito aonde nós vamos enterrar os nossos entes queridos, se isso vier acontecer. E a população também poderia cobrar essa situação, e se não quiserem acreditar em mim, vá até o cemitério e converse com os governos. E lá vocês vão ver que eu não estou falando mentira, isso é a verdade. Mas gostaria também de agradecer a presença do prefeito na comunidade de Belo Horizonte, juntamente com alguns vereadores. Não fui convidado para o tal, né? Nem iria também, porque o prefeito esteve lá na comunidade de Belo Horizonte para inaugurar uma reforma de caixa d'água e uma pintura de escola. Vergonhosamente, a nossa comunidade recebeu do município, da prefeitura de Anchieta, nessa gestão, uma reforma de caixa d'água e uma pintura de escola. Quer dizer, eu não sou obrigado a ir a uma inauguração. Eu nunca vi isso. Em 2020 está acontecendo tudo, pandemia, tá? Está acontecendo desastre natural, e acontecendo um desastre natural porque estou inaugurando reforma de caixa d'água, pintura de escola. Acredite, se quiser, você que está me ouvindo. Mas vamos lá, eu vou ler aqui o parecer, o tempo é curto, eu vou ler aqui o parecer do Ministério Público de Contas, e eu quero que você que esteja em casa me assistindo, me julgue pela razão e não pelo coração. Em suma, a prestação de contas está maculada pela prática de graves, é plural, não é singular, de graves infrações. Não é plural, é singular, não é singular, é plural. Está maculada de graves infrações. E mais abaixo, diz assim: seja emitido parecer prévio recomendando ao Legislativo Municipal a rejeição das contas do exercício municipal do ano de 2017. Vou repetir para isso, para que o povo de Anchieta escute que eu não menti, em nenhum momento menti, e que para meus colegas vereadores fica atento no que está falando aqui. Vou repetir: seja emitido parecer prévio recomendando ao Legislativo Municipal pela rejeição das contas de 2017. Não sou eu que falo, é o Ministério Público de Contas. E agora vem o Tribunal de Contas, parecer técnico também, da área técnica do Tribunal de Contas. Tem de vista o que determina a legislação pertinente do que tange ao aspecto técnico-contábil, opina-se que essa Corte de Contas recomenda ao Poder Legislativo de Anchieta a rejeição da presente prestação de contas do atual exercício de 2017. Gostaria agora de falar para vocês aonde foi que eu menti. Eu não disse em nenhum momento que a Corte julgou. Não falei em nenhum momento. Não falei que o Ministério Público rejeitou, fez o que o corpo, os conselheiros daquele tribunal julgou o parecer. Eu disse que o Tribunal de Contas está aqui, está lá no site. Ministério Público e Tribunal de Contas rejeitam conta de 2017. Então, me diga aonde eu menti e me julgue pela razão e não pelo coração. Boa noite a todos e fique com Deus. E outra coisa, gostaria aqui de lançar um convite ao senhor prefeito que vá no jornal aqui, notícia, que ele paga 59.500 em 2017 e 70 mil em 2018 para publicar propaganda da prefeitura, inclusive publicar essa notícia.
Obrigado, vereador. Esse novo vereador, eu gostaria que ele fizesse o mesmo. Me desmita lá no artigo notícia, onde o senhor publicou. Boa noite a todos. Obrigado, vereador Zé Maria. Uma boa noite para o senhor. E pela ordem, conceda a palavra ao vereador Beto Calimã. Senhor presidente, muito boa noite meus colegas vereadores e a todos os ouvintes. Senhor presidente, a oposição tentando fazer um incêndio, uma coisa tão simples, tentando fazer de uma faísca uma grande fogueira, um incêndio sem magnitude. Senhor presidente, o Tribunal de Contas não deu nenhum parecer ainda. Ele não se reuniu ainda, o seu colegiado. Foi simplesmente um manifesto, né, do Ministério Público de Contas, que isso é normal. Certo? Senhor presidente, ainda bem que esse manifesto do Tribunal do Ministério Público de Contas não foi referindo à corrupção do nosso prefeito. Não foi se referindo a desvios milionários do erário. Não é por roubo. É sim pelo ato que foi feito que vários e vários municípios dentro do nosso estado e fora do nosso estado que pagam o ticket de alimentação com royalties do petróleo. Em tese, senhor presidente, não se pode gastar royalties com o pessoal, ou seja, pagar folha de pagamento ou vale-refeição. Muitos municípios assim o fazem. Na época da Dilma Rousseff, a nossa ex-presidente, havendo controvérsia, por causa do pré-sal que foi estabelecido ali, poderia se pagar com esses recursos. Até mesmo, alguns dos meus colegas vereadores, que eu os questionei na época quando o prefeito pagou, eles falaram, não, pode pagar sim, porque tem um ato da Presidente da República que se pode se fazer esse tipo de pagamento. Então, eu fico assim, observando, né, que se fala sobre a suplementação, mas nós votamos aqui a LDO que o prefeito mandou para cá, aprovamos, a LOA também, ou nós estamos com amnésia, ou nós esquecemos disso. Agora queremos fazer fumaça, incendiar, esquecemos que nós votamos, por que não, no ano passado, quando fomos votar esse projeto do prefeito, de suplementação e da LOA, né? Não vimos isso. Por quê? Agora estamos vendo isso aí. Porque é época de eleição, né? Então, o que vamos fazer? Denunciar mesmo. Todos querem denunciar, todos querem tirar uma casquinha. É o desespero. Desespero de quê? Se nós formos candidatos, se estivermos candidatos na próxima eleição, vamos disputar a eleição com seriedade, com propostas, não com acusações infundáveis. É isso, senhor presidente. Eu continuo aqui apoiando o prefeito. Falaram aí que o prefeito está dando emprego. Oh, que maravilha que está dando emprego. Falaram que o prefeito está fazendo obras. Que maravilha que está fazendo obras no nosso município. Se não tivesse, estariam aqui agora, nesse momento, também criticando. Ué? Mas está fazendo obras? Está dando emprego? É crime? Eu vos pergunto, o meu apoio, senhor Fabrício Pérez, é irrestrito para o senhor. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Olá, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Ninguém aqui em nenhum momento, eu gostaria de responder ao nosso colega, é contra a geração de emprego. Ao contrário, foi um dos que sempre defendeu nessa casa que o município tivesse políticas públicas de desenvolvimento para gerar emprego. Agora, emprego fictício, vereador. Emprego próximo ao período eleitoral. Ordem próximo do período eleitoral. O senhor me perdoe com todo o respeito que eu tenho com o senhor, mas isso a gente não pode aceitar. Muito obrigado. Ok. Pela ordem, senhor Rodrigo. Senhor presidente, eu preciso falar duas coisinhas. Uma é porque o nosso colega fala vereadores da oposição, que ele nominasse esses vereadores. E outra, em relação à LDO, que falando que todos votaram, mas lá, nobre colega, tem uma palavra de realce, a gramática atrás, palavra de realce, até 60%. Muito obrigado, senhor presidente. Ok. E Senhor presidente. Mais jogadores inscritos. Senhor presidente. Pois não, vereador Beto. Senhor presidente, é notório que a LDO foi votada. É notório que o artigo 7 da LOA foi votado. Né? Nós sabemos disso. Agora, eu queria falar para o nobre colega que emprego é sempre bem-vindo, meu colega, porque nós sustentamos famílias, né? Graças a Deus que o prefeito está dando emprego. Já pensou se a prefeitura estivesse realmente quebrada e não teria emprego para a nossa população? Que estado hoje, lamentável, estaria passando, né, os nossos cidadãos? Então, meu nobre colega, eu aplaudo o prefeito por ele estar fazendo obras, né, muitas obras, nos 4 cantos do nosso município e dando emprego. Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite. E não havendo mais oradores inscritos para fazer o uso da palavra, essa presidência passa para a ordem do dia. Solicito ao secretário que faça chamar dos seus vereadores. Vereador Alexandre Saad. Presente. Vereador Renato Lorecini. Presente. Vereadora Tereza Mesado. Está presente. Vereador Robinho. Presente. Vereador José Maria. Presente. Vereador Tasso Burnoro. Presente. Vereador Serginho. Presente. Vereador Richard Costa. Presente. Vereador Giovanni Menegheli. Presente. Vereador Beto Calimã, presente. Vereador Cleber Pombo. Presente. Vereador professor Robinho, presente. Okay. Já o chamei, professor Robinho. Desculpa, é porque... Desculpa, senhor presidente. Okay. É porque o professor Robinho gosta de chamar ele de Robinho. É, professor Robinho. Tá bom, Robinho? Solicito ao secretário que faça a leitura do material constante da ordem do dia. Projeto em segunda discussão. Projeto de lei número 2/2020, de autoria do vereador Beto Calimã, que proíbe a cobrança de consumação mínima, venda casada e da outras providências. Somente este hoje se encontra em segunda discussão. Nesse momento, franqueio a palavra aos vereadores que desejam se manifestar sobre o projeto. Peço os nobres vereadores que fechem o microfone, para a gente não poder ter problema. Vereador Beto Calimã. Deixou. Neste momento, franqueia a palavra aos vereadores que desejam se manifestar em cerca do projeto em discussão. Algum vereador quer discutir, falar alguma coisa sobre esse projeto de lei número 2 de 2020? Não havendo manifestante para manifestar, essa presidência passa para a matéria em votação. Em votação, encontra-se o projeto de lei número 70/2019, de autoria do vereador Giovanni Menegheli, que estabelece o direito de preferência na tramitação dos requerimentos
e pagamentos de diárias aos motoristas lotados na Prefeitura Municipal de Anchieta. E já está parecer favorável da Comissão de Justiça. Projeto de lei número 70, que estabelece o direito da preferência na tramitação do requerimento de pagamento de diárias ao motorista lotado na Prefeitura Municipal de Anchieta, da autoria do vereador Giovanni Meneghelli. Como vota o vereador Giovanni Meneghelli? Pela aprovação, presidente. Como vota o vereador Zé Maria Brandão? Pela aprovação, presidente. Vereadora Tereza Mesada. Favorável. Favorável. Como vota o vereador Tássio Brunoro? Senhor presidente, eu não consegui entender por que destacar um profissional, sendo que tem várias categorias. Eu vou me abster da votação. Ok, vereador. Como vota o vereador Sérgio Luiz de Jesus? Serginho de Jesus. Favorável, presidente. Como vota o vereador Richard de Costa? Favorável. Como vota o vereador Renato Lorencini? Favorável. Como vota o professor Rabinho? Senhor presidente, antes de proferir minha votação, só para anunciar que eu recebi aqui algumas mensagens que pediram para que eu transmitisse da sessão que as pessoas estão solidárias a Zé. Então, Zé, eu voto favorável ao projeto. Como vota o vereador Beto Calimã? Como vota o vereador Beto Calimã? Faz o sinal, vereador. Se você está escutando, faz o sinal positivo ou negativo. Senhor presidente, favorável, favorável. Obrigado, vereador Beto Calimã. Como vota o vereador Alexandre Assad? Favorável. Projeto aprovado. 9 votos favoráveis e 1 abstenção. Com redação final. Em votação, o veto número 5/2020, veto total, projeto de lei número 40/2019, de autoria do Poder Legislativo, que dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais para investimentos em implantação ou ampliação de plantas industriais, comerciais ou de serviços no município de Anchieta e da outras providências. Mas precisa do parecer da Comissão de Justiça, senhor presidente. Ok. Solicito parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o relator Beto Calimã. Como vota o vereador Beto Calimã? Favorável, senhor presidente. Como vota o presidente José Maria Brandão? Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Alexandre Assad? Voto favorável à apreciação do veto. Tem em votação o veto número 5/2020, né? Do projeto de lei número 40/2019. Como vota o vereador Renato Lorencini? Senhor presidente, antes de proferir o voto, eu queria explicar para os colegas vereadores, esse projeto é de minha autoria com outros vereadores aí, né? O projeto foi vetado pelo município, pelo executivo, e a gente entende que, neste momento do período eleitoral, né, nós não podemos criar benefícios, né, não podemos fazer programas. Então, ficou entendido com o executivo municipal que o projeto seria, né, vetado. Não porque ele é inconstitucional, não porque ele tem nenhum vício, não é isso?
Nós demos entrada nesse projeto no ano passado, no dia 28/6, quando a gente propôs, de 2019, e nós só fomos votar esse projeto em 2020, 12/5. Ficou 6 na Comissão de Finanças, e agora nós estamos no período eleitoral, e nós precisamos observar o dispositivo do artigo 73 da Lei 9.504, de 97, que nós não fica vedado a criação de novos benefícios, e aqui nós estamos dando benefícios de isenção de IPTU, de ITBI, enfim, conforme foi votado o projeto. Então, a minha justificativa é que os colegas acatem, né, o veto, e assim que for possível, passando o período eleitoral, a gente reapresenta o projeto e essa casa, então, pode votar, né, esse projeto que, nesse período agora eleitoral, nós estamos impossibilitados de criar projetos para o município. Então, eu sou favorável à extensão do veto. Como vota o professor Rabinho? Senhor presidente, eu vejo que o projeto é de grande valia, eu sou contrário ao veto. Como vota o vereador Giovanni Meneghelli? Senhor presidente, o projeto foi muito discutido, debatido, e eu falei na sessão anterior que isso estava escrito que iria acontecer. Esse projeto pode ser aprovado agora, não precisa ser colocado em prática. O que não pode é o município conceder de imediato, mas coloca isso para o futuro, que conceda a partir do ano que vem. Então, assim, estava na cara que isso ia acontecer. Todos nós falamos isso no plenário, né? Mas, como eu votei favorável ao projeto, eu voto contrário ao veto do prefeito. Como vota o vereador Beto Calimã? Favorável ao veto, senhor presidente. Como vota o vereador Alexandre Saad? Senhor presidente, quando falamos aqui em geração de emprego, eis aí um tipo de ação que poderia estar gerando emprego e ocupação para a população enxetense de forma constante e perene. A iniciativa do vereador Renato, a iniciativa que será apreciada logo após do vereador Richard, são iniciativas positivas que buscam dar incentivos fiscais para a atração de novos empreendimentos para o nosso município. Esse emprego, sim, ele é constante, ele é gerado de forma sistemática. Este é o tipo de emprego que nós temos que defender aqui nessa casa. Agora, a gente não sabe se a administração realmente tem interesse nesse tipo de emprego ou se quer que a população fique para sempre dependente do emprego na prefeitura. Então, por esses motivos aqui exarados, o meu voto é contrário ao veto. Ok. Como vota o vereador José Maria Brandão? Contrário ao veto. Ok, vereador. Como vota Terezinha Mesada? Favorável. Favorável ao veto. Como vota o vereador Tássio Brunoni? Senhor presidente, é bacana aí o reconhecimento da importância desse projeto. Pena que as nossas comissões não deram tanta importância para eles enquanto eles estavam na casa, né? Ficou 167 dias para a emissão de um parecer. E aí, então, coincidiu com um tempo inábil agora para a sua vigência. Que pena, né? Demorou, mas perceberam a importância. Meu voto vai ser favorável à manutenção do veto, dadas as explicações que o vereador Renato já expôs. Como vota o vereador Serginho Jesus? Favorável ao veto. Como vota o vereador Richard Costa? Presidente, como eu havia falado, eu discuti bastante com o vereador Renato sobre o posicionamento dele, o qual respeito, né? Respeito o posicionamento de todos os colegas, mas eu voto contrário ao veto. Projeto veto rejeitado, veto aprovado, né? Porque teve um empate técnico que precisa de 2 terços. Então, preciso votar 5 votos favoráveis. Sessão também, senhor presidente. Oi?
Pois não, vereador? Então, o projeto de veto... Pelo presidente. Pois não, vereador? Está 5-5? 5-5. Então, Vossa Excelência vota para desempatar. Mas para quê? Porque tem que desempatar, ué. O presidente tem direito ao voto quando é 2/3 ou quando empata, ué. Ok. Então tá bom. Eu passo a presidência ao vereador Giovanni Meneghelli. O vereador Giovanni Meneghelli não está presente? Sim, presidente. Vota o vereador Kleber Pombo. Obrigado, vereador Giovanni. Vou manifestar meu voto aqui pelo veto total do projeto número 40 de 2019. Né? O veto do prefeito favorável. Eu voto favorável. Devolva a presidência. Veto mantido com 6 votos favoráveis e 5 contrários. Em votação, o veto número 6/2020. O veto número 6/2020. Veto total ao projeto de lei. Alguém pode dar sequência? Pode. Em votação, o veto número 6/2020. Veto total ao projeto de lei número 17/2020, de autoria do Poder Legislativo, que institui incentivos fiscais ao setor de turismo e terciário, comércio de bens e prestação de serviços do município de Anchieta. Também está em votação, mas precisa do parecer da Comissão de Justiça. Solicito o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Relator Beto Calimã. Como vota? Favorável, senhor presidente. Como vota o presidente José Maria Brandão? Senhor presidente, favorável. Parecer. Como vota o Alexandre Assad? Tem que mudar essa palavra aqui. Voto favorável à apreciação do veto. Ok, vereador. Em votação, o veto do projeto de lei número 17/2020, da autoria do Legislativo, total. O veto número 6. Como vota o vereador Richard Costa? Antes de proferir o voto, presidente, só primeiro, Zé, eu te dei a palavra aquela hora na minha fala, mas você saiu do ar aí, então assim, eu não cessei você de falar, tá? Só deixar claro. Segundo, que a minha demanda, a minha reclamação, chegou uma mensagem para mim aqui às 18h57, eu estava no meio da minha fala, chegou uma demanda de um empresário aqui do município que gera 10 empregos diretos e não sei quantos indiretos, né, porque ele compra tudo aqui no município para manter o comércio dele aberto, o negócio dele aberto, né, a empresa dele, e chegou assim, mais uma vez, nossas praias fechadas com as famigeradas correntes. Isso é inadmissível, uma ação totalmente equivocada neste momento. Suportamos o primeiro momento onde não se sabia como agir. Agora, essa ação será totalmente danosa para a recuperação do turismo, já tão afetado na pandemia. Existem ações mais humanizadas de contenção e o município tem pessoal e ferramentas legais para executá-las. Existe possibilidade de vocês nos ajudarem? Isso é um clamor de um empresário, tá? A todos nós vereadores, né, para que nós nos levantemos contra esse posicionamento de fechamento da forma que está sendo feito nas praias. Na minha concepção, fechamento com barricada e fechamento com corrente é para região perigosa, não é para região turística. Então, assim, é uma demanda de muitos empresários do ramo do turismo. Nós estamos falando de pessoas que geram mais de 500 empregos diretos aqui no município. Nós, assim,
Se nós não nos levantarmos contra, nós vamos prejudicar diretamente e, como autoridade que estamos revestidos, nós somos responsáveis para, pelo menos, tentar, né, mudar isso. Então, assim, estou repassando para vocês, porque a minha angústia, né, sei que é a angústia de vocês também, da reabertura do comércio, da reabertura das praias. Então, assim, estou repassando para que seja uma demanda única nossa, né, e que nós possamos pleitear isso aí. Eu acabei de receber, estou repassando, e esse projeto, presidente, assim como o projeto anterior, por isso que eu falei que eu discuti muito com o vereador Renato, porque desde o começo do nosso mandato, nós temos, assim, tentado facilitar o máximo possível a chegada de novas empresas no nosso município, a atração de novos negócios para o nosso município, exatamente na mesma tocada que o vereador Alexandre falou aí, na geração de emprego com qualidade, na geração de um emprego que independe de política, independe de qualquer indicação, né, uma tentativa de busca de novos negócios para o município. Então, assim, nós tivemos muitas dificuldades, né, porque a máquina foi feita para ser burocrática mesmo, para ter entraves mesmo, infelizmente, em todos os setores, estaduais, municipais, federais, infelizmente a gente vê isso no dia a dia. Então nós resolvemos assim buscar, por isso eu votei contrário ao veto do primeiro projeto, e nesse projeto atual, o que me levou a fazer esse projeto? O que me levou a trazer esse projeto? Os empresários fechados, né, proibidos de comercializar, proibidos de vender ou de receber hóspedes, e tendo que pagar os impostos. Então, assim, nós obrigamos a fechar e exigimos o pagamento integral dos impostos. Por isso, nós apresentamos esse projeto. É um projeto pro período de pandemia, né? Nós estamos, creio que ele vai ser derrubado hoje, eu sei, respeito os meus colegas, entendo o posicionamento de cada um de vocês, mas, assim, estamos já estudando outro projeto para reapresentarmos, né? Porque nós acreditamos que nós não podemos penalizar o cara, fechar o comércio do cara e depois cobrar os impostos na sua integralidade. Então, nós apresentamos esse projeto, né, e votamos contrário ao veto do prefeito, porque por mais que possa recair sobre mim, né, o peso dessa decisão, por mais que possa recair sobre mim, mas eu estou pronto para assumir. Então, assim, voto contrário ao veto, é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu vim para fazer aqui, é aquilo que eu estou fazendo agora. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado mesmo, no fundo do meu coração. Obrigado. Professor Robinho, como vota? Senhor presidente, neste momento, eu tenho que votar contra o veto, porque nós entendemos que todo esse esforço feito é em prol do nosso município. E até o vice-líder falou que a prefeitura, que bom que o prefeito está dando emprego. Eu também louvo e parabenizo o prefeito que está dando emprego. Isso é bom porque o prefeito está lá, as pessoas que querem é só procurar o prefeito, porque lá tem mais emprego, porque lá tem mais portarias. Eu voto favorável contra o veto, senhor presidente. Você é contrário ao veto. Como vota o vereador Serginho de Jesus? Favorável ao veto, senhor presidente. Como vota o vereador Tássio Brunoro? Senhor presidente, com relação aos empregos, a Câmara também tem bastante emprego, né? Não é só a Prefeitura, não. E, aliás, diga-se de passagem, o corredor diz que o presidente está em situação já quase de alarme, mas a pressão para que não seja feita demissão, né? Então, falar de lá é bom, falar de cá talvez é ruim, né? Mas, na verdade, então, não é só na Prefeitura, é também na Câmara. Com relação ao meu colega vereador Richard, faço coro, Richard, com as suas falas, e também quando o empresário que te acionou, né, eu também fui muito acionado aqui, também não sou favorável a essa questão do fechamento das praias. Acho que a pandemia ela está aí, ensinou que tem que evitar aglomeração. Eu não vi nenhuma autoridade sanitária dizer que tem que evitar praia, né? Então, não faz sentido para mim. Nossos comerciantes, empreendedores locais já estão sofrendo tanto, e essa é uma forma de aumentar
o sofrimento. Se a gente pegar o carro, andar aqui poucas horas, 1h30, 2 horas, a gente chega em Pedra Azul, nós vamos ver lá muita gente, empresários faturando, e aqueles que se dispuseram a se expor é que estarão lá. Aquele que preferiu ficar em casa, aquele que precisou ficar em casa, não foi obrigado a ir à praia, não foi obrigado a ir à Pedra Azul, enfim. Então, não concordo também, acho que a responsabilidade nesse momento ela está compartilhada entre o poder público e o cidadão, né? Tenho defendido que o poder público tem que manter a transparência nos dados para que o cidadão não seja pego de surpresa e saiba, né, principalmente a questão da taxa de ocupação de UTIs, a disponibilidade de remédios, de equipamentos, enfim. E aí, com base nisso, cada um, então, tomar a sua decisão. Até mesmo porque a gente sabe que a higiene mental tem se feito muito necessária nesse momento de muito sofrimento, muita dificuldade, e aí a dificuldade financeira vai trazendo outras dificuldades também. Então, assim, também não comungo dessa medida, acho ela desnecessária, né? Mas respeito a autoridade que tá impondo. Inclusive, vou estudar uma medida para a gente impedir que isso aconteça no município, né? E depois, a gente pode até discutir junto, tá bom? Se a gente tiver uma saída para isso, a gente faz essa proposta por uma via legislativa. E o meu voto, presidente, com relação ao projeto, é favorável ao veto. Já havia conversado com o vereador Richard, uma preocupação aí por um entendimento, poderíamos nos colocar numa situação de insegurança jurídica. Então, somente por esta razão, vou votar favorável, né, mas comungo das necessidades aí dos nossos comerciantes e de que o poder público terá que, daqui a pouco, repor tudo isso, principalmente aquilo que o poder público está ajudando a tornar mais severo para as nossas forças aí econômicas, tá bom? O voto da vereadora Terezinha Mesada. Favorável. Favorável. Como voto o vereador José Maria Brandão. Senhor presidente, colegas vereadores, depois que eu presenciei na semana passada, poderia abrir todos os comércios, a Câmara voltar a funcionar. Por exemplo, na comunidade de Belo Horizonte, na inauguração da pintura da Caixa d'Água e da reforma da pintura da escola e da reforma da Caixa d'Água, uma obra assim espantosa na comunidade, né? A gente até arrumou lenço de tanta emoção pela inauguração. Tinha 5 pessoas da comunidade, mas tinha 50 no município, e 50 entre servidores, vereadores. Então, quer dizer, agora a preocupação com a pandemia com a praia, não, teria que ter preocupação nas inaugurações que foi feita a semana toda, cheia de gente, mas ninguém fez nada, porque o último prazo de inauguração era sexta-feira. Então, agora que vem lançar decreto para poder fechar a praia, eu também sou contra o veto. Senhor presidente. Ok, vereador, obrigado. Como voto o vereador Giovanni Meneghelli? Senhor presidente, eu quero parabenizar o vereador Riste pela autoria do projeto de lei. De fato, o que nós estamos percebendo é que o comerciante está cansado de balela, de conversa fiada, de papel. O que o comerciante quer é apoio, é ajuda. O que os empresários da cidade precisam, de fato, são atitudes e ações. Até agora nós não vimos nenhuma atitude, nenhuma ação por parte do governo para querer ajudar o nosso comércio, para querer ajudar os nossos empresários. Pelo contrário, todas as atitudes são tomadas apenas com base em dados e informações que só vêm a prejudicar essas pessoas. E aí, assim, fazer discurso bonito, fazer decreto bacana, falando coisas na qual, às vezes, a gente fica até impressionado com as palavras. Porém, o que as pessoas querem é atitude, querem ação, querem resultado. Parabenizo o vereador Riste, porque o seu projeto mostra atitude. O governo tinha que aproveitar o momento e trabalhar isso, e propor atitude e ações aos nossos comerciantes e os empresários locais. Por isso, o meu voto é contrário ao veto. Muito obrigado, vereador Giovanni. E pela ordem, como voto o vereador Beto Calimã.
Senhor presidente, a renúncia fiscal, todos nós sabemos que desequilibra o orçamento do município e, consequentemente, senhor presidente, aumenta a folha de pagamento. O índice da folha de pagamento. Com isso, prejudicando todo o orçamento. E outra coisa, senhor presidente, esse ato de renúncia é um ato do executivo. Por isso, senhor presidente, eu acompanho o veto do prefeito. Uma boa noite a todos, senhor presidente. E outra coisa, senhor presidente, o senhor pode ter certeza, as sábias palavras do Tasso Brunoro, eu quero afirmar aqui nesse momento, senhor presidente, que minha caneta, sem medo de ninguém, está à sua disposição. Um forte abraço. Obrigado. Como vota o vereador Renato Lorenzini? Senhor presidente, antes de proferir meu voto, eu quero também parabenizar o vereador Richard. Nós conversamos muito sobre esse projeto, o projeto de minha autoria com os colegas vereadores. Eu acho que vem numa hora assim, muito legal, mas nós estamos impedidos de criar benefícios neste momento pela lei eleitoral. Então, isso pode, inclusive, prejudicar, né, os colegas vereadores, porque nós estamos criando um benefício que não existia, e aí parece que a gente está fazendo isso, né, por um momento eleitoral, para conseguir voto. E, na verdade, eu sei que esse não é o desejo do vereador, nem nosso, mas está explícito na lei, no artigo 73 da Lei 9.504, fica expresso proibido de criar novos benefícios no período eleitoral. Então, a gente está vivendo um momento, né, conturbado, um momento difícil, a gente sabe da dor de cada um, né, do empresário, do microempreendedor, mas, legalmente, a gente tem aqui um problema jurídico, nós já conversamos sobre isso, o vereador Tasso falou aí, a gente também, né, nas palavras deles. Então, eu sou favorável à manutenção do veto. E assim, de que isso tudo passar, esse período passar, acho que a gente pode agregar ao projeto incentivo fiscal, que nós vamos de rejeitar, e fazer um pacote só para a gente aí, então, colocar à disposição da comunidade esses benefícios. Sou favorável à manutenção do veto, presidente. Ok, obrigado. Como vota o vereador Alexandre Assad? Senhor presidente, desde o início do meu mandato, o meu posicionamento aqui sempre foi de que o município tinha que criar um bom ambiente econômico. E isso, para isso acontecer, a legislação de incentivos fiscais era preponderante. Provoquei esse debate várias vezes nessa casa, fiz indicações ao executivo, o executivo preferiu simplesmente ignorar. Quando dois vereadores da casa, o vereador Renato e o vereador Richard, a quem parabenizo, tomam a atitude que o executivo teria que tomar, e não tomou, o prefeito vai lá e veta. Então, é triste e lamentável que no município em que temos o prefeito empreendedor, em uma época tão propalado, mas não haja empreendedorismo. A gente não tenha nem mesmo legislação de incentivo fiscal em 4 anos. E quando o vereador propõe, o prefeito vai lá e veta. Então, por esse motivo, para manter a coerência com o meu posicionamento nesses últimos 4 anos, meu voto é contrário ao veto. Obrigado. Ok, obrigado, Alexandre Assad. E eu passo a presidência ao vereador Giovanni Meneghelli, onde eu posso estar pronunciando meu voto. Porque ficou empatado 5-5. O vereador Giovanni está presente? Sim, presidente. Ok, vereador. Como vota o vereador Kleber Pombo? Obrigado, presidente Giovanni. Nesse momento assim, eu entendo muito o lado do Richard, porque os comerciantes estão passando por uma situação muito difícil, em cima daquilo que o Tássio falou, e ele falou, todo o Renato. Eu acredito muito que a gente precisa de vários incentivos para os comerciantes. E eu acho que eu não tenho como
tenho que ser muito coerente naquilo que eu vou falar agora e ser muito sincero no que eu vou votar agora. Meu voto é contrário ao veto. Tá, presidente? Devolva a presidência. 5 votos favoráveis e 6 votos contrários. Veto mantido porque precisava de 2/3. Presidente. Pois não, vereador. Não é 2/3, não, é maioria absoluta. O senhor votou favorável, contrário ao veto, senhor presidente. Então, Estou contrário. né? Veto rejeitado, então. Veto rejeitado, veto do prefeito. Ok. Votar contrário. Presidente, pela ordem. Pois não, vereador. Primeiro, agradecer, né, os votos aí de todos vocês, de todos, né, entendo a situação de todos e dizer assim, o senhor falou aí que vai me ajudar muito esse voto, principalmente, e eu não falaria isso hoje aqui, mas eu vou falar, principalmente porque, primeiramente, né, eu entrei na Câmara de Vereadores com o intuito de fazer o meu melhor pela cidade de Anchieta, né? O meu negócio, graças a Deus, ele não foi afetado. Alguns colaboradores tiveram dentro da minha fábrica, tiveram Covid, fizeram a quarentena, fiz a quarentena, mas a minha produção não parou, né? Estou vendendo, graças a Deus, para Grande Vitória, para Iconha, para Viana, estou vendendo assim para mercados que eu nunca tive até então eu não tinha alcançado, que era um projeto pessoal do meu negócio. Mas, assim, naquilo que diz respeito às pessoas que eu convivo no dia a dia, empresários de material de construção, rede hoteleira, restaurantes, pequenos negócios, lojas de bijuterias, e que a gente tem afinidade, o quanto essas pessoas estão sofrendo. Academias, o quanto essas pessoas estão sofrendo. Então, assim, nós acabamos de dar um fôlego para essas pessoas. Nós acabamos de ligar o respirador para essas pessoas. Então, assim, eu sou muito grato. Quero declarar aqui agora, essa declaração não seria feita aqui, ela será feita posterior em vídeo e nas redes sociais, que eu já tenho conversado com algumas lideranças, né? Eu não sou candidato a vereador, eu estou retirando a minha pré-candidatura a prefeito de Anchieta, eu não sou candidato em 2020, eu não estou fazendo isso em momento nenhum em busca de voto, eu estou fazendo isso por amor àqueles que eu escolhi defender com meu mandato. Única e exclusivamente por amor àqueles que eu escolhi defender com meu mandato. Então, agradeço a todos os senhores, acho que vai dar um fôlego muito grande para os empresários que são proibidos de trabalhar, né, mas tinham que pagar seus impostos. Agora eles estão proibidos de trabalhar, mas também não têm que pagar seus impostos. Então, muito obrigado a todos os senhores. Boa noite, presidente. Obrigado, vereador Richard. Eu acho que com essa toda pandemia que nós estamos passando, não só no nosso município, mas no estado e no Brasil, eu acho que a gente tinha que, assim, tentar sempre poder ajudar o próximo, né? A gente precisa muito de estar ajudando o próximo. A gente também não pode ficar só olhando o lado político, o lado financeiro nosso próprio. Como tem muitos comerciantes que estão fechando, não tem condição de manter empregados, não tem condição de pagar luz, água, porque a gente sabe que é um comércio que o lucro é pequeno, às vezes, conforme a pandemia, não está tendo nem retorno de nada. Então, acaba vendendo casa, vendendo tudo, e é um momento muito difícil, porque quem já estava quebrado na época da Samarco, precisava da Samarco voltar, a gente não teve condições, já vem sofrendo 5 anos, com mais uma pandemia, onde ninguém vai poder entrar no seu comércio para comprar um alfinete ou comprar alguma coisa qualquer, é muito difícil. Então, lógico que a gente precisa muito da ajuda
de todos os parceiros, todos os amigos, e isso daí eu acho que o comércio ele precisa de estar assim, não só eu falo porque a gente tem uma grande ferramenta. Hoje a gente está colocado na Renova, né? Aquela associação da Samarco, que tem a Renova, e a gente tem que sair procurando, temos que ir marcar reuniões, fazer essas coisas todas, porque aonde a Renova passou, ela ajudou muito. E eles têm 20 bilhões dentro da Renova. Se gastou 6 bilhões, foi muito. Então a gente tem que pedir esse recurso, porque o impacto social que nós tivemos dentro do nosso município foi muito grande. Hoje tem pai de família passando necessidade porque trabalhava na Samarco, hoje não tem como. E muitas pessoas, a gente sabe que aconteceu, aconteceu aí, muitas pessoas entrou nas drogas, não para usar, mas para vender, para sustentar suas famílias. Esse impacto social está muito grande para a gente poder estar arcando sozinho, ainda mais caindo nossa arrecadação do jeito que caiu. Então, eu convido os nobres vereadores que a gente possa estar entrando em contato com a Renova e pedindo que possa nos atender, até para a gente poder, eles fazer alguma coisa para o comércio local, eles tentar ajudar o comércio local, porque esse vereador está falando, não é que queiram que faça uma coisa primeiro em Anchieta, não. Eles já fizeram em outros municípios, eles já fizeram em outros locais. Eu só quero que seja retribuído a Anchieta também, conforme fizeram em outros locais. Então, presidente, só muito obrigado. Um pouquinho que o senhor fala, a paralisação da Samarco, eu tenho escutado muitos economistas, mas muitos mesmo, dos mais variados, e não só brasileiros, assim, eu tenho escutado a opinião de muitos, a paralisação da Samarco não se compara ao efeito socioeconômico da pandemia do coronavírus. Não se compara. Por isso, tanta preocupação desse vereador, desse cidadão, desse cristão com o nosso agente, com o nosso povo. Então, assim, o que vem pela frente nem se compara com o que a Samarco representa para o nosso município. Isso são os economistas do mundo que estão falando. Eu até concordo com o senhor, com a Vossa Excelência, mas se a gente não tivesse o impacto da Samarco, a gente seguraria de uma forma melhor. Mas agora, com o impacto da Samarco, 5 anos, e agora com essa pandemia, a gente vai para o zero. Então tá, muito obrigado a todos. E eu gostaria de falar, foi 5 votos favoráveis e 6 contrários. Veto rejeitado. E outra coisa, eu gostaria de terminar essa nossa reunião com uma oração, conforme a gente está fazendo toda terça-feira. E gostaria muito que o Renato Lorenzini fizesse essa reflexão para a gente agora, se ele puder. Vamos então pedir a Deus aí que nos abençoe neste final aí de sessão. Vamos colocar nossos irmãos que estão nos leitos de hospitais, vamos colocar nossos profissionais de saúde que estão na linha de frente combatendo essa pandemia. Vamos pedir a Deus que nos dê serenidade, né? Nós estamos entrando num momento eleitoral, que a gente possa continuar focado na população, no nosso ser humano, né, que vive aqui nessa cidade, pessoas, que Deus possa abençoar, então, todos nós, abençoar os vereadores, abençoar os nossos servidores desta casa, e continue, né, que a gente continue fazendo o nosso trabalho em prol do cidadão e do município de Anchieta. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Amém. Boa noite, presidente. Boa noite a todos, que Deus possa abençoar todos vocês, do meu fundo do coração. Fique com Deus.